Videoaula sobre o tema Linguagens de Programação. Somos discentes do curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologias na Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Meu nome é Júnia e irei falar sobre o tema Linguagem de Programação C++. Olá, meu nome é Ingrid e eu irei falar sobre a linguagem de programação C. Olá, meu nome é Isabel e irei falar sobre a linguagem de programação PHP. Olá, meu nome é Tainá e falarei sobre a linguagem de programação Java. Meu nome é Karine e eu falarei sobre a linguagem de programação JavaScript. Meu nome é Nayara e falarei sobre a linguagem de programação Python. Ao final do vídeo, falaremos sobre as tecnologias, abordando principalmente os dispositivos móveis. Olá! Iniciaremos agora uma videoaula sobre a linguagem de programação. Hoje, especificadamente, falaremos sobre a linguagem de programação C. Meu nome é Ingrid Cristina Santos Amorim. A linguagem C é uma linguagem estrutural criada em 1972 por Dennis Ritchie para a implementação do sistema Unix. No final da década de 70, o Unix saiu do laboratório e passou a ser disponibilizado para as universidades, que, por sinal, foi um grande sucesso na época, favorecendo então a popularidade da linguagem de programação C. Até os dias de hoje, a linguagem continua sendo usada para o desenvolvimento de sistemas operacionais, aplicativos, games, introdução ao hardware. Vale ressaltar que este foi um dos primeiros núcleos do sistema operativo, que foi implementado numa linguagem sem ser o Assembly. Desde então, espalhou-se por muitos outros sistemas em plena operação e se tornou uma das linguagens de programação mais usadas. A linguagem C tem como ponto forte a eficiência, como também é uma linguagem preferida para o desenvolvimento de muitos softwares de base. É usada também para desenvolver programas de computador, como é a linguagem preferida para o desenvolvimento de muitos sistemas. A linguagem C possibilita a criação de planilhas eletrônicas, sistemas operacionais, programas de comunicação, como programas para a solução de problemas de engenharia. O ambiente da linguagem C é o que se chama de linguagem compilada. Isso significa que, uma vez escrito o programa em C, ele deve ser passado por um compilador para transformar o seu programa em código executável para o computador executar. Um programa em C possui um formato legível ao homem, enquanto o executável gerado no compilador possui um formato legível para a máquina e é executado por ela. Isso significa que, para escrever e executar um programa em C, é necessário ter acesso a um compilador de C e um editor de texto puro. Qualquer sistema operacional pode ser usado para programação em C, desde que tenha o compilador necessário. Características de C: a portabilidade. Pode ser compilado em diferentes arquiteturas, seja de hardware ou de software. É possível usar o C em Mac ou PC, com Linux ou Windows. Modularidade. O programa em C é dividido em vários blocos de programação distintos, ou seja, funções que estão interligadas. Assim, no momento que a sua função é fechada, aquilo que você escreveu não vai afetar os blocos seguintes, a não ser que seja chamado, é claro. Recursos de baixo nível. C é uma ótima linguagem para sistemas operacionais, porque, além de eficiência, tem muitos recursos para controlar a memória da sua máquina. Simplicidade. A sintaxe de C é relativamente fácil de aprender, desde que você siga as regras. Dificilmente vai cometer erros que possam comprometer o seu programa. Além disso, o compilador lhe avisará da maior parte dos erros de sintaxe que você cometer e dará dicas para você corrigi-la. Linguagem imperativa. Em C, você usa funções que modificam o estado do programa. Elas são divididas em blocos e você as chama diretamente. Uso geral. Embora não seja, obviamente, a melhor escolha para todas as aplicações, você pode fazer quase todas as coisas com C. As vantagens.
linguagem simples que nos permite trabalhar com funções matemáticas, ficheiros, entre outras, sendo necessário para tal a inclusão de bibliotecas padrão, as quais já vêm com a linguagem. Por haver compilador C, para quase todos os computadores é possível tomar um código escrito para uma máquina. Tipos de dados simples também é uma outra vantagem, como o acesso fácil a hardware, baixos requisitos de memória, definição e declaração simples de variáveis. Aplicações. Realmente não se vê muitos programas de C por aí, como se vê em Java, pois há poucos mesmo. Ela é muito usada em âmbito acadêmico, principalmente na engenharia, pois é na ciência que a sua eficiência é mais utilizada. Para aplicações mais simples e que não exigem muita velocidade, confiabilidade e estabilidade, é melhor procurar uma linguagem mais simples de programar. C também é muito usado em aplicações que envolvem segurança de informação, como aplicações militares e dos Ministérios das Defesas de diversos países, além de bancos e de grandes empresas. Junto com C++, diversos games, principalmente os mais modernos, usam C, pois exige máxima eficiência do hardware. O mundo roda sobre C. O Chromos, como parte do Windows, Apple, Mozilla, tudo gira em torno do C. O C é a linguagem de programação que está em tudo que você usa. Não existe uma linguagem de conhecimento obrigatório, mas se existisse, essa linguagem seria o C. Um forte argumento para aprender C é que no mundo da programação, a cultura C impera. C influencia e foi utilizado para criar várias outras linguagens. Isso significa que a sintaxe C está espalhada por várias outras linguagens, como C++, o Java, o C#, PHP, o JavaScript. Logo, se você aprender C, várias outras linguagens passam a ser familiares. Em resumo, não seria exagero afirmar que a base da tecnologia hoje está em sua maior parte construída em C, diretamente ou indiretamente. Dessa forma, concluímos que a linguagem foi criada com o objetivo principal em mente: facilitar a criação de programas extensos com menos erros, recorrendo ao paradigma da programação algorítmica ou procedimental, mas sobrecarregando menos o autor do compilador, cujo trabalho complica-se ao ter de realizar as características complexas da linguagem. Apesar da lista de características úteis que C possui não ser longa, isso não tem sido um impedimento à sua aceitação, pois permite que novos compiladores de C sejam escritos rapidamente para novas plataformas e também permite que o programador permaneça sempre em controle do que o programa está a fazer. Isso é o que por várias vezes permite o código C correr de uma forma mais eficiente que muitas outras linguagens. Obrigado e até a próxima! Olá, iniciaremos mais uma videoaula sobre linguagens de programação. Aula parte 2. Você já pensou em ganhar dinheiro criando jogos? Tem vontade? Então se especialize na linguagem C++. Com ela você pode programar jogos de alta performance, como os exemplos a seguir. Esses jogos precisam de controle fino entre hardware e memória, e a linguagem C++ oferece essa proximidade, o que a torna padrão de mercado. Introdução à linguagem C++. O C++ foi desenvolvido durante a década de 1980, inicialmente com o nome C with Classes, como um adicional à linguagem C. Porém, o objetivo dessa linguagem era melhorar a programação C,
ainda mesmo que mantendo sua compatibilidade. Em 1983, o nome da linguagem foi alterado para C++, trazendo novas características, como funções virtuais, sobrecarga de operadores, funções, referências, gerenciamento manual de memórias, melhoria na verificação de tipo de dado, estilo de comentário de código de uma linha e constantes. Um fator extremamente importante para as pessoas que estão conhecendo a linguagem C++ é afirmar que a mesma é case sensitive, ou seja, ao programar nesse tipo de linguagem, você deve tomar muito cuidado ao declarar uma variável. Por exemplo, se você declara uma variável chamada balão e a outra chamada balão, porém com B maiúsculo, o compilador entenderá que isso são variáveis totalmente diferentes, o que resultará em um resultado totalmente diferente do esperado. O mesmo vale ressaltar para a estrutura de if, que significa se, e else, que significa senão. A declaração das mesmas devem ser escritas com letras minúsculas, pois caso o programador declare essas mesmas estruturas, o compilador entenderá que elas são do tipo variáveis. Enfim, o C++ ele foi escolhido por possuir uma proposta de uso genérico, ser rápido e portável em várias plataformas, e também por apresentar grandes possibilidades para metaprogramação e programação genérica. É uma linguagem complexa e utilizada principalmente por profissionais. Então, recomenda-se que antes de se programar em C++, conheça essa linguagem bastante e se especializem para ter sucesso. Obrigada e até a próxima! Olá, eu sou Tainá Viana e irei falar um pouco sobre a linguagem de programação Java. Iremos abordar os seguintes tópicos: o que é o Java, características e vantagens, desvantagens e aplicações. O que é o Java? Java é uma linguagem de programação introduzida no mercado em 1995 pela Sun Microsystem, que provocou e ainda provoca entusiasmo em programadores, analistas e projetistas de softwares. O Java é resultado de um trabalho consciente de pesquisa e desenvolvimento de mais do que uma simples linguagem de programação, mas todo um ambiente de desenvolvimento e execução de programas que exibe as facilidades proporcionadas pela orientação a objetos. Características e vantagens. Segurança. Como vimos, Java é uma linguagem que pode manipular objetos distribuídos pela rede. Para garantir a segurança do sistema contra operações ilegais, existe a classe Security Manager. O objetivo é permitir a execução de um programa monitorando as ações que podem causar dano ao sistema. Por exemplo, podemos impedir que um programa tenha acesso ao disco local ou à informação do nosso sistema. Mas se temos certeza da origem do programa, podemos ser menos rígidos, dando mais acesso ao mesmo. Isso é possível através de uma assinatura digital, recurso implementado nas versões mais novas da linguagem. Interpretada. O compilador Java gera um código bitcode para uma máquina virtual, ao invés de um código de máquina para uma plataforma específica. Ou seja, qualquer plataforma que possuir um interpretador Java poderá executar o programa compilado. Assim, o programa compilado é independente de plataforma. Portabilidade. O fato do compilador gerar um código neutro, bitcode, permite que o mesmo programa possa ser executado em qualquer máquina e sistema operacional que possua um interpretador Java. Mas isso não basta para o programa ser portável. Java pretende garantir que todos os aspectos da língua sejam independentes da plataforma. Orientada a objetos. A programação orientada a objetos está baseada no conceito de classes. Uma classe é um conjunto de dados e métodos para manipulação destes.
Os dados podem ser vistos como a propriedade do objeto, enquanto os métodos são os comportamentos do objeto. Simples. Java foi idealizada para ser de fácil entendimento. Ela tem uma síntese muito parecida com a do C e C++, facilitando a migração dos programadores dessa linguagem. Desvantagens da linguagem. Apesar de todas as vantagens, a linguagem Java também possui as seguintes desvantagens. Performance reduzida. Por ser uma linguagem não projetada para gerar código nativo para cada arquitetura, os programas em Java costumam ter um desempenho menor que os escritos em linguagens como C++. Eles também costumam ocupar mais espaço em memória, mas à medida que a linguagem vem sendo refinada, tal desvantagem vem diminuindo cada vez mais. Programas em Java geralmente demoram mais tempo para compilar. Os programas que realizam cálculos com números em ponto flutuante tendem a possuir baixo desempenho. Aplicações. O Java está aplicado no fornecimento de aplicativos para dispositivos voltados para o consumo popular, como celulares, PDAs e etc. Desenvolvimento de aplicativos web e desenvolvimento de aplicativos corporativos de grande porte. Obrigada e até a próxima. Aula Linguagem de Programação JavaScript. A linguagem de programação JavaScript foi criada em 1995 por Brandon Wade e pode ser abreviada por JS. O que é? O JavaScript é uma linguagem de programação projetada com o intuito de oferecer aos desenvolvedores formas de tornar determinados processos de páginas da web mais dinâmicos, tornando assim o seu uso mais agradável. Objetivo. Tem como objetivo construção de páginas da internet mais dinâmicas e foi desenvolvida para parecer-se com a linguagem Java, mas em um formato mais simples, que facilitasse o seu uso não apenas em programadores. Como é o funcionamento? O JS fornece às páginas web a possibilidade de programação, transformação e processamento de dados enviados e recebidos, interagindo com a marcação e exibição de conteúdo da linguagem HTML e com o desenvolvimento desse conteúdo proporcionado pelo CSS nessas páginas. O Google Docs, por exemplo, nunca funcionaria sem o JavaScript. Funções JavaScript. Executam ações e podem retornar valores. Combinam diversas operações em um nome, o que permite simplificar o seu código. Pode-se escrever um conjunto de instruções, nomeá-la e executar todo o conjunto, transmitindo a ele todas as informações necessárias. Trechos de informações que são transmitidos a uma função são chamados de argumentos ou parâmetros. E algumas funções não usam nenhum argumento, enquanto outras usam um ou mais. E esse número de argumentos depende de como se usa cada função. As funções internas permitem que você processe expressões e caracteres especiais, enquanto outras convertem cadeias de caracteres em valores numéricos. Alguns exemplos de utilização são as aberturas de nova janela com controle programático sobre o tamanho, posição e atributos, validação de dados inseridos em formulários web, de forma a garantir que eles sejam aceitos antes de serem submetidos ao servidor, alteração de imagem conforme o mouse passa sobre elas. E evolução do JavaScript. Nos dias de hoje, é possível não apenas desenvolver sites e aplicativos ricos, mas também aplicativos para smartphones e até mesmo os programas desktops. Alguns exemplos são o jQuery, que é a mais famosa biblioteca JavaScript do mercado, que fornece uma variação dessa linguagem com uma forma mais amigável, o que simplifica a criação de aplicações. Graças ao jQuery, é possível escrever programas em JavaScript mais facilmente. E o Node.js. Embora o JavaScript tenha sido projetado para rodar em navegadores, também é possível executar aplicações escritas nessa linguagem em servidores web, graças a esse Node.js. O que pode-se concluir? Conclui-se então que o JavaScript se tornou mais do que uma linguagem para fazer truques em páginas HTML. É difícil imaginar a internet sem a existência dessa linguagem de programação. Ela, juntamente com o HTML e o CSS, é um dos alicerces fundamentais da web como a conhecemos.
começaremos mais uma videoaula. Eu sou Isabel e apresentarei a linguagem de programação PHP. O que é o PHP? PHP é o acrônimo para hiperteste processador, algo como pré-processador de hipertexto, uma linguagem de programação muito utilizada principalmente para desenvolvimento da web. Apesar de ter a versão PHP GTK para ambientes desktop. O PHP é gratuito? Sim. Ele é código de fonte aberta. Para obter o PHP, basta entrar no site e fazer o download. É bom por causa que você faz o download da versão mais atual. Então, ele terá novas funcionalidades e, além de possíveis bugs serem corrigidos. O que o PHP pode fazer? Qualquer coisa. O PHP é focado principalmente nos scripts no lado do servidor. Portanto, você pode fazer qualquer coisa que outro programa CGI pode fazer, como coletar dados de formulário, gerar páginas com conteúdo dinâmico ou enviar e receber cookies. Mas o PHP pode fazer muito mais. PHP e o HTML. Uma página em PHP normalmente possui a extensão PHP, dependendo da configuração do servidor da web. No entanto, nessas páginas com extensão PHP, pode ser inserido normalmente o código HTML, que você já estava acostumado a desenvolver. E funcionará da seguinte maneira. Sempre que o servidor receber páginas com extensão PHP, ele saberá que a linguagem de programação na página, interpretado HTML, e ao encontrar o código PHP, interpretar os mesmos, ou vice-versa. E mais uma vez, pois não importa a quantidade de vezes que você altera este código HTML e PHP, se você iniciar o código com um outro formato. Resumindo, podemos escrever o HTML e PHP em um arquivo PHP, que tudo será interpretado corretamente. O PHP, o Server-Side e o Client-Side. Client-Side é todo o processador do lado do cliente. O Client-Side é interpretado diretamente pelo browser, navegador do usuário. Sendo assim, ao acessar a página web de HTML, o CSS e JavaScript são interpretados todos pelo navegador, sem intervenção nenhuma de um servidor. Pois isso, podemos exibir código-fonte em nosso browser e visualizar o HTML, CSS e o JavaScript. O Server-Side é scripts no lado do servidor, Server-Side. Este é o mais tradicional e principal campo de atuação do PHP. Você precisa de 3 coisas para isso funcionar. O interpretador PHP, que é o CGI ou módulo de servidor, o servidor web e um navegador web. Você precisa rodar o servidor web conectado em uma instalação PHP. Você pode acessar os resultados de seu programa PHP com o navegador web, visualizando a página PHP atrás do servidor web. Tudo isso pode rodar na sua máquina pessoal, se você estiver apenas experimentando o programa PHP. O oposto do client-side. Aqui, as informações são processadas por um servidor web e interpretará e retornará os resultados que será exibido no browser. Sendo assim, não é possível visualizar o código de uma aplicação rodando no server
SID. E o PHP? É um processador no servidor, por isso é uma linguagem server-side. Sendo assim, suas aplicações não poderão ser copiadas por outras pessoas. Todos os processos, rotinas e funções serão feitas no servidor e o usuário receberá apenas o resultado do seu browser. Exemplos de aplicações que podemos desenvolver com o PHP. Com o PHP, podemos desenvolver coisas como áreas restritas que necessitem de autentificação, sistemas de comentários para artigos, notícias e etc. Envio de e-mails, sistemas de notícias, lojas virtuais, redes sociais e qualquer outra coisa que você possa imaginar. Uma aplicação web de grande porte que foi desenvolvida em PHP foi a Wikipédia. Nela, você encontra várias coisas, como sistema de autenticação, publicação e edição de artigos, upload e fotos, entre outros. Obrigada, até a próxima! Olá, meu nome é Nayara e eu vou apresentar a aula 6 sobre o Python. O Python veio com o intuito de criar aplicativos e projetos de forma simples, rápida e fácil. Uma das coisas mais legais da área de computação é que existem diversas formas de tecnologias e linguagem de programação para que você possa escolher aquela que mais atende sua necessidade. A linguagem Python é uma linguagem de programação de alto nível. Ela é interpretada, imperativa, orientada a objetos e funcionais. Ela possui tipagem dinâmica. Eu vou explicar mais à frente o que é a tipagem dinâmica. E ela foi lançada por Guido van Rossum em 1991. Este aqui é o lançador da linguagem. Apesar de possuírem várias formas da linguagem, ela possui padrões e especificações formais, e a linguagem como um todo não é fortemente especificada. A tipagem dinâmica. A tipagem dinâmica reduz a quantidade de tempo de planejamento prévio e é um mecanismo importante para garantir flexibilidade e simplicidade das funções Python. Como existem muitas linguagens diferentes, por que aprender o Python? Isso é uma linguagem que a gente faz todos os dias, né? Vamos mostrar agora alguns motivos para poder aprender a linguagem. Os conceitos funcionais da linguagem são simples e fáceis de entender. A sintaxe do Python é clara e fácil de aprender. Os tipos pré-definidos em Python são poderosos e simples de usar. O interpretador Python permite aprender e testar rapidamente trechos de códigos. É uma linguagem específica com abstrações de alto nível, código curto e rápido desenvolvimento. Esse suporte, além disso, possui uma grande biblioteca, como a gente pode observar nos exemplos aqui. É fácil escrever expressões em Python em C e C++, quando for necessário o desempenho máximo ou quando necessitar de interfacear alguma ferramenta nessas linguagens. A linguagem C e C++ já foram explicadas em aulas anteriores. O Python permite que o programa execute em múltiplas plataformas, sem alterações, possui tratamentos e extensões, e é orientado a objetos e é um programa livre. Agora eu vou falar os tipos de alto nível do Python. Em primeiro, nós temos as tuplas, que são sequências de elementos arbitrários, como lista com execução imutável. O string, que é uma sequência imutável, alocada dinamicamente e sem restrições de tamanho. Dicionários, que são sequências que podem utilizar índice de tipos variados. Possui também arquivos, que é um tipo pré-definido para manipular. Esse tipo permite que o arquivo seja facilmente lido, alterado e escrito.
E por último, as classes e instâncias. As classes são estruturas especiais que servem para apoiar programação. E as instâncias são expressões concretas dessa classe. O Python básico. Nessa seção será abordado aspectos essenciais da linguagem, como tipos, operadores e estruturas. A linguagem, o Python básico, ele segue a mesma estrutura do comentário em Bash String. Isso aqui é um exemplo de um Python básico. Um interpretador Python. O interpretador permite executar comandos diretamente através de seu interpretador ou lista de comando armazenada em um arquivo. Para chamar o interpretador Python, digite apenas Python, neste local aqui. Você digita Python no prompt. E aqui é um exemplo de uma programação. Tipos numéricos. O Python possui alguns tipos numéricos pré-definidos. Inteiros, que são definidos por int. Ponto flutuante, que são definidos por float. Booleanos, que são definidos por bool. E complexo, que são definidos por complex. Aqui é um exemplo de uma programação, onde usamos esse tipo de linguagem. Aqui o int para representar um número inteiro, o booleano e o complexo. Conclusão. Através da videoaula apresentada, chegamos à conclusão que a linguagem foi projetada com a filosofia de enfatizar a importância do esforço do programador sobre o esforço computacional. Prioriza a legibilidade do código sobre a velocidade ou expressividade. Combina uma síntese concisa e clara com os recursos poderosos de sua biblioteca padrão e por módulos. O Python é uma linguagem de propósito geral de alto nível, multiparadigma, suporta o paradigma orientados a objetos, imperativo e funcional. Possui tipagem dinâmica e uma das principais características é permitir fácil leitura do código e exigir poucas linhas, se comparando ao mesmo programa em outras linguagens. Devido a essas características, ela é principalmente usada para o processamento de textos, dados científicos e criação de CGIs para páginas dinâmicas da web. Obrigada! Agora começaremos a aula 7, onde o tema é Programação nas Tecnologias Modernas, Dispositivos Móveis. Nos últimos anos, principalmente pela praticidade e comodidade, cada vez mais pessoas aderem ao uso de dispositivos com tecnologia móvel. Os crescentes números de venda no mercado brasileiro apontam essa realidade. No que tange dispositivos móveis empregados para a telefonia, celulares e smartphones no Brasil, existem mais dispositivos móveis do que pessoas. Portanto, existe uma demanda crescente de consumo, que exige uma demanda de desenvolvimento de programas, softwares, nesse dispositivo. Nos últimos anos, se destacam no mercado brasileiro os dispositivos móveis que possuem capacidade computacional, conectividade, internet, telefonia e multimídia. Os dispositivos móveis mais comuns na atualidade são smartphone, PDA, telemóvel celular, console portátil, ultramóvel, ultrabook, notebook, netbook, laptop e coletor de dados. As características mais comuns em dispositivos móveis são: normalmente são menores e mais leves, possuem memória com menor capacidade, possuem processador com capacidade inferior, possuem maior autonomia de bateria e menor consumo de energia, tendem a ser mais seguros e confiáveis e podem possuir conectividade ou não, ou ainda conectividade limitada.
A presença no mercado desses dispositivos. Os equipamentos móveis estão em constante evolução e estão presentes no mercado nos mais variados formatos. Como o mercado está em constante mudança, e é realmente difícil prever a penetração dos dispositivos, pois tudo depende muito de fatores políticos, sociais, econômicos e ecológicos. Agora trataremos das influências dos dispositivos móveis nas profissões, sendo que a profissão em destaque será as das engenharias. Não importa qual é a sua profissão, a tecnologia pode ajudar. Por isso, os dispositivos móveis estão ganhando cada vez mais espaço. Segundo os dados da empresa de consultoria internacional Data Corporation, entre julho e setembro de 2014 foram vendidos aproximadamente 15 milhões de smartphones e 2,3 milhões de tablets, números recordes para o período. A vantagem desses aparelhos é a possibilidade de baixar aplicativos que podem ser acessados a qualquer momento e em qualquer lugar. No caso da tecnologia na construção civil, o engenheiro pode aumentar a sua produtividade e ter mais mobilidade no canteiro de obras, aumentando a qualidade do serviço sem perder tempo. Uma pesquisa realizada pela Unisys mostrou o quanto o recurso móvel influencia na vida profissional das pessoas. Quem pensou que o resultado seria negativo se enganou. Os pesquisadores descobriram que os dispositivos móveis estão tornando os trabalhadores mais produtivos. Essa força de trabalho superconectada tem a capacidade de canalizar os dados e aplicativos que os smartphones oferecem para deixar as empresas mais fortes do que nunca. Isso é realmente uma boa notícia, já que a presença de smartphones e tablets nos escritórios é cada vez mais forte. Obrigada!